Fala, senhoras e senhores! Hoje é o vídeo de primeiras impressões da S12E. Bora lá? Antes da gente abrir essa caixa aqui, esse vídeo ele é um oferecimento da Panasonic Brasil, que confiou o empréstimo dessa câmera aqui pra gente fazer os primeiros testes, as primeiras impressões. Então, vamos abrir essa caixa aqui porque, cara, eu tô muito feliz que é uma câmera nova, lançamento, e ela promete muitas coisas e a gente vai entender um pouquinho dela aqui depois que eu abrir essa caixa. Então, vamos lá pro que interessa realmente, né? Então aqui, ó, tô com a S9 aqui do lado para pegar alguns detalhes. Vamos abrir para S9 aqui. Não, vou abrir para cá, vai. Ó, 1, 2, 3 e... Vamos lá, vamos lá. Voa lá! A S12E de Essation. A gente tem aqui uma câmera, uma caixa, na verdade, que já dá para ver uma diferença, né? Todas as caixas da Lumix, elas eram geralmente pretas. Essa caixa aqui, ela é puxada para um cinza, por causa do material do papelão dela, e acredito que ela seja uma caixa ecológica, tá? Como a Panasonic ela cuida do meio ambiente, a gente tem aqui uma caixa que é voltada para o ecológico. Vamos abrir aqui e ver o que veio nessa caixa, né, da S12E. Nós temos aqui alguns detalhes diferentes que eu vou mostrar aqui para vocês, que nas outras caixas a gente não tinha, que é um detalhe aqui de um videomaker e um fotógrafo desenhados, que é bem legal. Deixa eu mostrar com a S9 para vocês terem uma ideia, tá? Então aqui, ó, um fotógrafo e um videomaker do outro lado. E eu tenho certeza que é uma caixa aí para você guardar, né, de recordação da sua câmera. E tá bem legal. E aqui a gente tem, então, abrindo a caixa, alguns itens. Um deles, eu vou colocar a caixa um pouquinho de lado, para ficar mais fácil para não me cortar aqui, mas um deles é a bateria. Então a gente tem a bateria aqui convencional, original da Lumix, né? Deixa eu tirar do saquinho para mostrar para vocês, até porque eu vou ter que colocar na câmera também. Então, bateria original da própria Lumix. Temos também um carregador, que faz tempo que não vinha, né? Pelo menos na S5 2X eu acho que não veio, nem na S9 também não veio, só veio o cabo. Então a gente tem aqui também o carregador, tá? O carregador de uma bateria só, original, bem bacana, da própria Lumix. Então a gente tem aqui o carregador e a bateria. Ó, que legal, quando você coloca, você já consegue ver a carga da bateria aqui, quanto que ela tá, se ela tá 50%, 80% ou 100%. Então dá pra ver que ela tá em, quando eu tiro e coloco de novo, ela tá em 100%. Você consegue medir, então, a autonomia, né, de carga ali da bateria. Beleza? Continuando aqui, nos itens a gente tem uma alça, né, que é a alça convencional que vem, só que essa alça aqui dá pra ver que ela é bem mais construída, né, ela é boa, ela tem uma qualidade bem interessante. Eu não vou abrir aqui porque outros creators vão usar ainda a câmera depois de mim, então é importante que eu deixe aqui no estado que veio, até para eles fazerem um review bonitão e tudo mais. Então não vou abrir, vou deixar do jeito que veio aqui, mas dá pra ver que ela é bem construída, tá? Ela é, no caso o material dela é muito bom, muito bom. Temos aqui então a alça e vamos deixar a câmera de lado porque eu acho que ainda tem um manual aqui dela. Deixa eu ver aqui, tirando o suporte da caixa, nós temos os manuais, né? Então, deixa eu tirar a caixa de lado para não ficar uma bagunça aqui na mesa. Só um instantinho. Olha, que bonita. Vou deixar aqui de ladinho. Então, nós temos aqui os manuais primeiro. Então, alguns manuais da S12. Ok. Temos também aqui um folderzinho falando sobre o aplicativo Lumix Lab e também sobre a série de lentes, tá? Então é bem interessante mostrar aí para vocês. Ó. Outra questão que vem aqui, não sei, mas deve ser o termo de garantia de fábrica, então não vou abrir porque tem o modelo de série aqui e tudo mais. Vamos deixar de ladinho aqui também o manual. E agora, meus amigos, nós temos a tão esperada S12E Essation. Deixa eu abrir para esse ladinho aqui, ó. Vamos tirar, ó. Eita, eita, eita. Deixa eu tirar o dedo aqui, ó. Eita, olha que bonitona. Nossa, que linda, cara.
Olha essa câmera aqui, galera. Essa aqui é a S12E, que ela já tem uns diferenciais aqui olhando, batendo assim de primeira os olhos nela. Ela tem alguns diferenciais que muda ela comparando com, por exemplo, a S52X, tá? Nossa, bem legal. Ela parece mais ou menos uma fusão da Lumix, né, GH7, com a S52X. A gente tem o botão de REC aqui na frente, que a S52X não tem. Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui diferente. Ah, os dials eles mudaram, galera. Os dials eles estão diferentes aqui. Aqui do lado direito, deixa eu mostrar para vocês, do lado direito nós temos um dial que ele leva as configurações de foto, ok? Mas também tem uma alavanca aqui na frente. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tem uma alavanquinha aqui na frente que você consegue mudar entre os modos de foto e vídeo, tá? Então são modos bem legais, vou mostrar depois no detalhe para vocês, mas você consegue mudar entre foto, vídeo e o SNQ, né, que no caso é o slow e o quick, né, filmagem em slow motion e vídeos rápidos, né, quick. Bem legal. Algumas outras coisas mudam. Olha, caramba, que legal. O LCD é o mesmo LCD praticamente da Lumix GH7 com um diferencial, tá? Ele afasta. O da GH7 ele só sobe assim, né, lateralmente. Ele faz um tilt só. Esse aqui ele afasta do corpo. Então você consegue ter ele mais distante do corpo, até porque o viewfinder atrapalharia a visão aqui. Então você joga para o lado e você tem um viewfinder que ele não encosta, por exemplo, nos cabos HDMI que fica aqui do lado. Uma coisa aqui até interessante que eu já gostei é que eles colocaram portinha para todas as entradas, tá? Então a gente tem a porta para microfone separadinha. Aí a gente tem a porta de fone separada também. Isso é bem legal. Aí a gente tem a porta do USB tipo C, bem legal também. E para finalizar, a portinha do HDMI. E por que isso é bom e é importante pra gente? Pensa comigo que você vai usar só uma das entradas aqui e não vai usar mais nenhuma. Então se você colocar o HDMI aqui, por exemplo, no caso da S52X, o HDMI e o tipo C eles são juntos a entrada ali e a portinha também de fechamento. Então quando você está usando um e não o outro ele fica exposto para poeira e assim por diante. Aqui, como você tem as portas separadas, você consegue usar eles separadamente sem ter que ficar, no caso, deixando o outro exposto. Isso é muito legal, muito bacana. Uma diferença aqui também que dá pra gente ver já é que o viewfinder, onde você coloca o olho aqui, ele é redondo, ele não é mais aquele grande igual da S52X, né, que não acho também ruim, mas ele já tem esse diferencial aqui também. Outra questão também é que no dial do lado direito, a gente perdeu aqui, então, no caso, perdeu não, né, mas foi substituído pela alavanca do outro lado, o SNQ, o modo de vídeo e o modo de foto. Aqui agora a gente só tem o modo manual, S, A, P, o IA, e os modos também de Customer, que vão de 1 a 5. Caramba, é modo de Customer, são vários modos de Customer, né? A gente tem 5 formas de customizar a câmera ali, e salvar para a gente usar posteriormente. Bom, aqui a gente continua com um botãozinho na frente, né, que é um botão de... que, no caso você consegue colocar qualquer configuração, ele é um FN ajustável, né, você consegue configurar, ele é configurável no caso. Ainda continuamos aqui com a disposição do balanço de branco, ISO e também exposição, que é bem legal, mas eu tô bem feliz com esse LCD aqui, cara. Esse LCD ele afasta mesmo, nossa, vai facilitar muito em algumas gravações, porque daí ele faz o tilt, né, ele fica, deixa eu ver se dá pra ver direito, ele faz o tilt, fica de pezinho aqui, e aí você também consegue jogar ele pra baixo. Caramba, que legal. Muito bacana, tô bem impressionado mesmo. Eu acho que eles quiseram customizar essa câmera aqui para ficar mais semelhante à S52X e à S52, e ela é considerada uma câmera intermediária entre a S12 e a S52X, tá? Então você tem uma câmera que ela é intermediária entre essas duas câmeras, tá? Então ela tem algumas configurações bem bacanas. Vamos colocar aqui para a gente ligar a câmera, a bateria. Como ela está em 100% aqui, a gente consegue
ver aqui algumas coisas e gostei bastante. Uma coisa que é legal, que ela trouxe da GH7, no caso, é esse botão de lock. A gente tem aqui uma travinha de lock que a gente trava as configurações, então quando você joga para o lado, você trava, as pessoas não conseguem alterar nenhum modo aqui, porque vai ficar travado enquanto a alavanca estiver travada, né? Então é bem legal isso, bem bacana mesmo. Cara, gostei bastante. Acho que alguns diferenciais aqui, depois a gente vai fazer um review completo falando sobre isso. Alguns diferenciais dessa câmera é que ela tem já o false color, que, cara, isso aí me ganhou muito, porque o false color é uma coisa que você encontra só em câmeras parrudas de vídeo, tá? Então você tem já o false color na Lumix. A Lumix ela tem caminhado cada vez mais para uma configuração mais cinematográfica com as suas câmeras, tá? E isso é uma configuração que é bem bacana, bem diferencial, assim, para a Lumix, tá? Quando você coloca... Pô, a Lumix já tem alguns fatores que eu acho bem importantes, que um é o waveform. A gente tem o waveform, a gente tem o histograma, a gente tem também o Fox Peaking, que já é padrão, sempre foi padrão, desde a GH4, no caso. E aí a gente tem aqui também o false color, que só facilita cada vez mais a captação de vídeo. E o que é legal desse false color aqui? Deixa eu achar a configuração dele aqui para vocês, para a gente falar sobre. E o que é legal aqui, quando você clica no índice de cor aqui, falsa, para você entender como que funciona, não são todas as câmeras que tem isso, ela é autoexplicativa, você consegue saber o que é o que, tá? Em questão de cores ali. Então ela mostra que a cor ali verde é o meio tom de cinza, o azul é um shadow detalhe, né, que no caso seria os detalhes de sombras, o roxo seria um ruído, né, um baixo ruído ali, e o vermelho seria 1/3 de stop, né, acima, clipando ali, e assim por diante. Então você consegue identificar o que é, através do false color, através também desses índices, né, que a câmera ela é autoexplicativa. Isso é muito legal, bem bacana mesmo, tá? Outras questões que nós temos aqui de codec, que são diferenciais, é que ela já grava em RAW internamente. Então, ou seja, ela grava em RAW internamente, tanto 4K 60 FPS, se eu não me engano, a GH7, eu fiz um review dela recentemente, ela só grava 24 FPS internamente, tá? Então já é uma questão aí que a gente pode olhar um pouquinho mais para a S1 II do que para a GH7 em si, em questão de comparação, tá? Então ela já grava internamente, tá? Em RAW aqui, ProRes RAW. Ó, a gente tem 5.8K, tá? De RAW interno em HQ, que, cara, é uma qualidade excepcional, muito grande mesmo. Nós temos o 5.8 RAW normal, né? Que daí a gente está falando de 2.8 GB por segundo de gravação, de leitura, que é um número bem grande. Aí depois a gente tem o 5.8 em 24 FPS. Tô falando só da parte de RAW, tá? Não é o ProRes convencional, é só o ProRes RAW. Aí a gente tem 4K 60 FPS em RAW. Cara, isso é incrível. 4K em 60 FPS em RAW interno, tá? É um diferencial muito grande para essa câmera aqui. E o que é mais legal também, você consegue gravar em RAW e consegue gravar em proxy ao mesmo tempo. Outra questão que mudou aqui, né, das câmeras mais velhas ali, que são as irmãs, no caso a S5 II e a S5 IIX, é que na parte de cartões a gente tem um CF Express e um cartão SD convencional. Eu diria para vocês que eu preferiria que fosse só as duas entradas o CF Express, por quê? Porque aí a gente perde a função de looping infinito de gravação. Na S5 IIX a gente tem o looping infinito de gravação que funciona da seguinte forma: você pega, coloca dois cartões ali, ela começa a gravar, enquanto um enche, ela passa para o outro, você consegue tirar ali, por exemplo, encheu o slot 1, você tem o slot 2 gravando, tira o slot 1 enquanto a câmera está gravando, sem perder arquivo ou corromper, e depois você coloca um outro cartão novo ali para que ele fique gravando em loop. Então você tem uma gravação infinita. Nesse caso aqui a gente não consegue, porque você tem uma gravação do S, na verdade a gente até consegue, né? A gente consegue fazer com que ele faça o looping, mas não são cartões convencionais, então você tem que ter dois tipos de cartões diferentes para você ter uma gravação ali infinita, tá? Então esse é um ponto. Mas de resto, para primeiras impressões, ela tá muito bonita e olha, cara, eu tô apaixonado assim pelo design dela, ela ficou bem interessante mesmo.
E o que me ganhou aqui já foi esse LCD, que ele é tilt e ele desloca da parte de trás aqui da câmera. E aí, o que vocês acharam da primeira impressão aqui da S1 II-Z, tá? E desses primeiros recursos que eu dividi aqui com vocês. Acho que é uma câmera que vem para ficar e vem para ficar forte, tá? Ela vai sair em torno de $2.700, tá? Então a gente está falando de $700 a mais do que a S5 IIX, por exemplo, que hoje você encontra por $2.000, mas eu acho que ainda vale a pena. Se você for colocar em custo-benefício, ela, se eu não me engano, ela só não tem o C4K em 120 fps, que é um diferencial da GH7, daí é uma coisa que você tem que pensar, tá? Uma outra questão também aqui que eu já vi pelas configurações é que o 4K em 60 fps ele ainda continua cropando. Talvez na S1 II isso mude, mas é um ponto já a se pensar, beleza? Então espero que vocês tenham gostado da primeira impressão aqui da S1 II-Z e fica aqui no canal porque vai ter um review completo dela. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a Panasonic Brasil mais uma vez pela confiança de emprestar, né, a S1 II-E para a gente fazer esse review aqui no canal para vocês. Então eu fico muito feliz pela confiança da equipe da Panasonic e eu espero poder cooperar ainda mais com vocês futuramente aqui no canal, juntamente com a Panasonic Brasil. Então, um abraço e até o próximo vídeo.